Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos nas nossas aulas das lições bíblicas de escola dominical. Nesta aula estudaremos a lição de número 3 deste quarto trimestre de 2018, a lição do dia 21 de outubro de 2018. O título da lição é O Crescimento do Reino de Deus. O texto áureo está em Lucas capítulo 17, versículo 21, e nos diz o seguinte: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Que coisa magnífica é isso aqui, gente. Eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está entre nós. João Batista, a Bíblia diz que ele apareceu no deserto da Judéia, pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino? Nós vamos entender isso na lição de hoje. Verdade prática. O reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Ponto central da lição. O reino de Deus iniciou-se de forma simples. Não esqueça disso, que isso aqui é fundamental para o entendimento da lição de hoje, hein? O reino de Deus iniciou-se de forma simples, mas vem se expandindo a cada dia. O reino de Deus iniciou-se de forma simples, mas vem se expandindo a cada dia. Objetivos, objetivo geral, evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. Falamos isso na primeira aula. Tudo que envolveu a vida de Jesus foi voltado para o reino. Então, as parábolas que Jesus contou também têm como propósito evidenciar, revelar o reino de Deus. Objetivos específicos são 3, cada um ligado a um ponto da lição. Primeiro, interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. Segundo, demonstrar a grandeza do início do demonstrar a singeleza do início do crescimento do reino de Deus. O que é algo singelo? É algo simples, algo que começa assim de forma despropositada, mas que cresceu, o reino de Deus. Terceiro, narrar o perfil dos participantes do reino de Deus. Aí é conosco. Vamos falar de nós. Qual deve ser o perfil de todos nós que participamos do reino de Deus? Leitura bíblica em classe. Marcos capítulo 4, versículos 30 ao 32, Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 33, e Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19, que nos diz o seguinte: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Veja só que eu preciso fazer essa interferência aqui na leitura do texto. O próprio texto já está nos dando uma indicação do que é uma parábola. Uma parábola é aquilo que a parábola era uma ferramenta didática de Jesus, e ela vai mostrar por semelhança, por representação. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as árvores do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que
tudo esteja levedado. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o comparareis? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Como nós já falamos, Jesus toma emprestado elementos da cultura local. Então, as pessoas que estavam ouvindo essas palavras de Jesus sabiam da pequenez, sabiam que o grão de mostarda era muito pequeno. E sabiam também que depois se tornava uma árvore grande, se tornava uma hortaliça grande, que estendiam ramos, que os pássaros podiam se aninhar e se proteger nesses ramos. Então Jesus está mostrando isso, que aquela semente singela, pequena, que as pessoas poderiam até desprezar por ser tão pequena, gerava coisas grandes. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, eu tenho insistido nisso, como ensinador e pregador da palavra de Deus há 26 anos, eu tenho insistido nisso. O reino de Deus é simples, não é pequeno, ele é grande, mas ele começa como algo simples. A Bíblia diz que Deus é Deus das coisas pequenas, e o texto sagrado nos diz assim: quem desprezará o dia das coisas pequenas? Deus é Deus de coisas simples. Aos pregadores que me ouvem, por favor, escutem isso e apliquem isto à praticidade cotidiana da mensagem, da palavra de Deus, que nós pregamos diuturnamente. O evangelho é profundo, mas é simples. O evangelho, ele começa na vida da pessoa de forma simples e, sem dúvida nenhuma, abre leques magníficos, coisas grandes. O evangelho produz coisas grandes, mas ele começa de forma simples. Essa simplicidade, esta pequenez do grão de mostarda. Por isso que o título desta lição é O Crescimento do Reino de Deus. Que o reino cresça a cada dia na nossa vida. Que o reino envolva a nossa vida em todas as suas facetas. Que o reino de Deus se estenda na minha vida e através da minha vida, que ele se estenda por toda a terra. Pastor Wagner Gabi, na introdução da nossa lição, nos coloca que os textos abordados nesta lição trazem as parábolas que Jesus contou para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus. É impossível o reino de Deus não crescer. O reino de Deus nasceu para dar certo. O reino de Deus é uma ação de Deus para dar certo. Quando Jesus falou sobre o crescimento do reino de Deus, o envolvimento do reino de Deus a partir da sua igreja, em Mateus capítulo 16, Jesus falou com Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos crer nisto, acreditar nisto. Se uma pessoa ou outra, como falamos na aula passada sobre a parábola do semeador, se uma pessoa ou outra vai reagir negativamente e não vai permitir que o evangelho frutifique na vida dela, o importante é entendermos que o evangelho é uma semente que pode frutificar, e ela frutifica, Se pregamos o evangelho inspirados por Deus, debaixo da unção de Deus, da graça de Deus, dependendo de Deus, o evangelho é a mensagem de Deus, a igreja é de Jesus, o evangelho é de Jesus, o reino pertence a Deus. O reino de Deus é estabelecido e fortalecido pelo próprio Deus. Nós somos os instrumentos, as ferramentas deste reino e devemos pregar esta palavra. O que é o reino de Deus e como o reino de Deus se estabelece? Eu sei que a Bíblia nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Tá bom. Mas o que é isto na prática? O que é o reino de Deus na prática? Jesus, na oração do Pai Nosso, na oração dominical, a oração modelo que ele nos ensinou, ele orou dizendo: que venha o teu reino. E geralmente quando nós oramos esta oração, nós pensamos sobre o reino escatológico, o reino futuro, o porvir, o arrebatamento da igreja. Não é disso que Jesus está falando. O reino de Deus não é físico. O reino de Deus é o poder, é o domínio que Deus exerce na terra. E Deus exerce domínio na terra através da igreja.
Então, quando nós oramos que venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus que venha o teu poder, que venha o domínio do Senhor sobre a minha vida. Se Deus reina sobre a minha vida, onde eu chego, o reino de Deus chegou. Douglas Gonçalves escreveu um livro chamado Jesus Cop, ou Cópias de Jesus. Douglas Gonçalves é filho do pastor Josué Gonçalves, que tem um ministério chamado Família Debaixo da Graça. E o pastor Douglas Gonçalves, ele criou também um movimento chamado Jesus Cop, Cópias de Jesus. E esse movimento magnífico, voltado principalmente para os jovens, ele nos mostra o seguinte: como nós devemos ser verdadeiramente cópias de Jesus. A cópia, por exemplo, quando você chega numa gráfica para tirar uma cópia, fazer um xerox, por exemplo, você tira uma cópia e depois você confere com o original. Olha, isso é profundo. Você confere com... Eu faço isso na seção onde eu trabalho. Pego o original e pego a cópia e confiro, comparo. Às vezes, essa semana mesmo eu pedi uma moça que trabalha com a gente, a Amanda, confere essas cópias para mim. E ela pega o original e coloca do lado da cópia e olha para o original e olha para a cópia, olha para o original e olha para a cópia. Se a cópia está idêntica ao original, ela bate um carimbo, confere com o original, data, bate o meu carimbo e eu assino, atestando que aquela cópia é idêntica ao original. Aquela cópia não é o original, mas ela é idêntica, ela confere com o original. Eu estou dizendo o seguinte: quem ver aquela cópia está vendo o original. Quando eu vejo aquela cópia, eu sei que ela é uma cópia fidedigna do original. O projeto do pastor Douglas Gonçalves, Jesus Cop, ele visa isso. Nós somos cópias do original. O original é Jesus. O padrão é Jesus. Nós somos cópias. O Espírito Santo, então, vai gerar o caráter de Cristo em nós. Isso é o fruto do Espírito. Não vou falar disso, isso é profundo. O Espírito Santo é profundo e não é o propósito da lição, né? Mas isso é profundo de analisar. O Espírito Santo gera o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo gerado em nós, e o caráter de Cristo em nós nos torna uma cópia de Jesus, ou seja, quem nos vê tem que estar vendo Cristo. E dentro dessa proposta, nesse livro de Jesus Cop, tem um capítulo que o pastor Douglas Gonçalves fala sobre quando o reino de Deus invade a terra. E, pastor, mas o reino de Deus não invade. A gente ensina dizendo que Jesus não invade, ele não arromba a porta. A partir do texto lá, que é a carta de João, a carta de Cristo através de João para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Jesus está falando ali para a igreja. Mas o reino de Deus precisa invadir a terra. O que é o reino de Deus invadindo a terra, que o pastor Douglas Gonçalves nos ensina de forma magnífica lá? Quem não tem esse livro, adquire esse livro. Jesus Cop, do pastor Douglas Gonçalves. Pastor Douglas Gonçalves diz o seguinte: se você é um agente ativo do reino de Deus, quando você passou no vestibular, foi aprovado, fez a sua matrícula na faculdade, o reino de Deus chegou. Ainda que o inferno não queira, ainda que os homens não queiram, mas se você está na sala de aula na sua faculdade, o reino de Deus está lá. Quando o seu patrão assinou a sua carteira na empresa que você trabalha, Deus estava dizendo assim: o meu reino chegou nesta empresa. Queira o inferno ou não, o reino de Deus agora está invadindo. Quando você está na fila da casa lotérica, o reino de Deus invadiu a casa lotérica, porque você está lá. Quando você está na fila de um banco, o reino de Deus está lá. Quando você está numa churrascaria, o reino de Deus está presente lá. Então nós cristãos temos que entender que onde nós estamos, o reino de Deus se faz presente. Porque se ele domina sobre a minha vida, onde eu chego, o domínio de Deus chegou. Desta forma, o reino de Deus invade a terra. Invade todos os lugares. E assim o reino de Deus cresce. É o que nós vamos aprender nesta lição de hoje. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores.
Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Então, o que é o reino de Deus? É o poder, é o domínio que Deus exerce na terra através da sua igreja. Primeiro parágrafo deste primeiro ponto. A semente de mostarda. Essa semente é muito pequena, mas quando plantada, cresce e se torna uma grande hortaliça. Nós já falamos isso aqui na parte introdutória, no comentário que fizemos da leitura bíblica em classe. É uma semente que pode ser desprezada por muitos pela sua pequenez, pela sua insignificância. Mas ela, quando é plantada, quando ela morre na terra, quando ela germina na terra, quando ela encontra realmente uma boa terra, ela vai crescer e gerar uma grande hortaliça. Segundo parágrafo do primeiro ponto, os contrastes. Essa parábola mostra o contraste entre o começo da história e o final dela. A consolidação do reino de Deus parte de coisas simples. Esses dias eu vi uma frase, eu estava fazendo um curso de hotelaria, porque eu trabalho numa seção de hotelaria, e eu estava na cidade de Juiz de Fora fazendo um curso, e eu ouvi uma frase lá que uma moça, me parece que de Curitiba, ela na sua ministração, na sua palestra lá, ela trouxe para a gente, não lembro a autora da frase, mas falando sobre pacientes, então ela falou assim, olha, o que os nossos clientes querem é algo muito simples, e por isso nós não fazemos. Porque se fosse algo difícil, a gente ia correr atrás para fazer. Nós somos muito voltados por fazer coisas difíceis e coisas grandes. Coisas difíceis e grandes. Tem algumas frases que eu falo assim, que Deus propõe ao meu coração, e eu anoto aqui no bloco de notas. Deixa eu procurar uma frase que eu anotei há uns dias atrás, sobre esta questão de fazer coisas simples. Às vezes nós queremos fazer coisas grandes e nós somos muito voltados para isso. Eu quero fazer coisas grandes, coisas magníficas, porque fazer coisas grandes vai dar um grande destaque. Deus trouxe essa frase ao meu coração, olha, faça coisas pequenas, porque as grandes coisas a se fazer começarão a se mover sozinhas. Nós estamos vivendo uma sociedade que quer coisas muito grandes, coisas assim emblemáticas, coisas que traduzem grandes ideias, mas tudo precisa começar de coisas simples. Faça coisas pequenas, que as grandes coisas a se fazer começarão a se mover sozinhas. É isso que nós precisamos fazer. O reino de Deus é assim. Ele começa de coisas simples e de repente grandes coisas estão acontecendo porque as coisas grandes começam a se mover sozinhas quando nós nos preocupamos com as coisas pequenas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Terceiro parágrafo. As aparências enganam. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. O grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas que gera uma grande hortaliça. Então, muitas vezes as aparências enganam. Eu disse esses dias pregando que nem tudo o que encanta os homens encanta a Deus. Nem tudo o que chama a atenção dos homens chama a atenção de Deus. Deus é um Deus poderoso. Eu me lembro que um dia, isso veio à minha mente agora, eu tenho um amigo que é empresário, não vou citar o nome dele aqui por uma questão de ética, mas é um amigo, um homem de Deus, pastor, um grande empresário. E ele me convidou para o aniversário do filho caçula dele. E ele disse assim, mano, eu quero que você vá, e eu estou te esperando, você não falte, porque você que vai fazer oração lá para o meu filho. Aí nós fomos, eu e a minha esposa, começamos a conversar sobre o presente que a gente ia comprar para o filho daquele empresário. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai comprar para aquele menino? O menino tem tudo, o pai dele é rico, tem condições que nós não temos. O que a gente vai comprar? O que a gente dá de presente para um menino desse? Aí, por fim, eu falei com minha esposa, quer saber? Vamos comprar alguma coisa que seja simples, que esteja dentro das nossas condições, mas que vai expressar o nosso carinho por ele, pela família dele. E foi assim que nós fizemos. E eu me lembro que um mês depois eu encontrei com meu amigo e ele disse assim, olha,
o Israel não larga o presente. Falei o nome do filho, mas não vou falar o nome do pai. Ele disse assim, o Israel não larga, não deixa o presente que você deu para ele, que vocês deram. Ele gostou muito do presente. E eu pensei, mano, falei com ele, mano, foi um presente muito simples, mas era só para representar aquilo que é o nosso carinho e o carinho de vocês pela nossa família. Meus irmãos, aprendamos uma coisa. Às vezes nós queremos fazer coisas grandes para um Deus que já é grande em si mesmo. Deus entende de grandeza. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer grandes coisas para Deus. A gente deve fazer o melhor e o maior que a gente pode. Mas nós devemos começar com coisas simples. Deus já é grande em si mesmo. Não é fazendo coisas grandes que eu vou chamar a atenção de Deus, encantar Deus, persuadir Deus. É fazendo coisas pequenas. Deus conhece a minha pequenez. Mas a partir das coisas pequenas, Deus vai produzir coisas grandes para o seu reino. Isto é importante entendermos. As aparências enganam. Nem tudo que encanta os homens vai encantar o nosso Deus. Segundo parágrafo, segundo ponto da nossa lição. A expansão do reino de Deus. Primeiro parágrafo, o campo de semeadura. Muitas pessoas têm perdido os detalhes na interpretação de parábolas muitas pessoas têm se perdido nesses detalhes por tentar interpretar os detalhes das parábolas. E muitas vezes os detalhes das parábolas não são importantes, porque os detalhes da parábola são enfeites das parábolas que são somente artifícios da cultura local que Jesus está utilizando para fazer as pessoas compreenderem. O evangelho vem sendo pregado, então, ao redor do mundo. E o campo de semeadura do reino de Deus, Lucas fala na parábola do semeador que é qualquer terreno. Aliás, Marcos fala, e Lucas também na parábola do semeador, que é qualquer terreno. Então, nesses textos dos sinóticos, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus escreve o homem semeando na terra, Marcos escreve o homem semeando no campo, e Lucas escreve o homem semeando numa horta. O importante é nós entendermos que esse homem que está semeando, na verdade, ele mesmo, não o semeador, mas se tem um homem semeando, ele está nos indicando que o coração dos homens é o nosso campo de semeadura, onde o evangelho deve ser semeado e onde o evangelho vai crescer, vai germinar e vai prosperar. Segundo parágrafo, sobre a expansão do reino, um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura e os seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam um abrigo debaixo da sua sombra. Esta imagem de uma grande árvore onde os pássaros habitam em seus galhos e animais descansam à sua sombra é uma reminiscência do ensino do Antigo Testamento. O texto de Daniel, capítulo 4, versículos 10 a 14, vai nos tratar sobre isso. A reminiscência é uma imagem que lembra do passado. Então, o que Jesus está nos ensinando com a parábola do grão de mostarda é que este reino de Deus, que começa de forma simples, pode se tornar numa árvore frondosa, onde pode trazer abrigo, sombra e descanso para muitas pessoas. E isso, desde o Antigo Testamento, Deus vem demonstrando. Como árvores frutíferas, resultantes de uma semeadura do reino de Deus, nós devemos trazer descanso, alívio, sombra, refrigério para a vida das pessoas. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. Não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo nos dá ao ensinar esta parábola certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, era uma igreja pequena. Era uma igreja que às vezes podia se ver até perdida diante dos grandes desafios. Mas era uma igreja que tinha uma grande perspectiva. Eu me lembro que um dia um irmão me disse assim: pastor, você prega em igreja pequena? Eu falei, não, porque a igreja pequena é a igreja do diabo. A igreja de Jesus pode ser uma pequena congregação,
mas só de ser de Jesus ela já é grande. Nós precisamos entender isto, que o importante não é o lugar pequeno onde nós estamos, o importante é a grandeza do Deus ao qual nós pertencemos. Vou repetir, o importante não é o lugar pequeno onde nós estamos, o importante é a grandeza do Deus ao qual nós pertencemos. Então não podemos desprezar os pequenos começos. Quantas pessoas que começaram de forma simples, de forma pequena, mas se tornaram pessoas grandes, grandes empresários, gente magnífica. A própria Academia de Pregadores é um retrato disso. Começou de forma simples há pouco mais de 3 anos atrás, mas cresceu. E com certeza tem muito mais a crescer, porque a Academia de Pregadores é uma agência do reino de Deus na terra. Aqui importa é o reino de Deus. Segundo ponto da nossa lição. Quem participa do reino de Deus? Ao questionarmos quem participa do reino de Deus, surge então a ideia do discipulado. A participação no reino deve ser ativa, senão não é participar. Tem gente que diz assim, eu sou participante do reino de Deus, mas eu sou um participante passivo. Não existe participação passiva. Quem está de forma passiva, está quieto, não participa. O reino de Deus não tem lugar para espectadores. No reino de Deus tem lugar para aqueles que participam ativamente, que se envolvem com o projeto. Eu fico olhando pessoas quando falam assim, eu vou assistir um culto. Não, o culto não é para espectadores. Nós não fomos chamados para assistir culto, nós fomos chamados para promover culto, para cultuar. Então o reino de Deus não tem lugar para gente passiva, tem lugar para gente ativa, que realmente participa e promove o reino de Deus. Primeiro parágrafo desse segundo ponto. Quem participa? Primeiro, quem tomou uma decisão. A soberania divina não violenta a liberdade humana. É preciso decidir, é preciso uma decisão pessoal. E às vezes a decisão pessoal custa renúncia. É preciso dar uma resposta positiva. Tem pessoas que dizem que eu não posso decidir porque eu sou direcionado pelo pecado, e quem é direcionado pelo pecado peca e não opta pelas coisas espirituais. Mas uma vez que fomos alcançados pelo poder da palavra de Deus, uma vez que o Espírito Santo revela-nos o Evangelho, nós temos como dar uma resposta positiva. Todo ser humano pode responder positivamente à mensagem do Evangelho. É preciso decidir, tomar uma decisão. Josué fez isso ao afirmar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O profeta Miqueias fez isso, capítulo 7, versículo 7 de Miqueias, ele diz, eu, porém, traça um quadro trágico da situação de Israel, e ele diz assim, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Nós precisamos decidir. Josué propôs ao povo, hoje vocês vão decidir a quem vocês vão servir. Então, quem participa do reino de Deus? Quem tomou uma decisão. Segundo parágrafo, quem participa do reino de Deus? Quem tem uma relação pessoal com Jesus. Um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo. O que é ser discípulo? Jesus falou, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, se vocês tiverem um relacionamento comigo. Ser discípulo é seguir, é ir atrás, é pisar onde o outro pisou, o mestre pisou. Então, ser discípulo não é meramente ter o nome no rol de membros da igreja. Ser discípulo é ter uma relação pessoal com Jesus. É participar, é estar perto, é se envolver, é amar, é se relacionar. Não existe discipulado sem relacionamento, meus irmãos. Ser discípulo de Jesus é se relacionar com Ele. Então, quem participa do reino de Deus? Quem toma uma decisão, quem tem uma relação pessoal. E em terceiro, quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. Todas as nossas escolhas, propósitos, sonhos, realizações devem ser pautados na vontade do Senhor. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores são invertidos, mas ele vive num mundo de valores invertidos, pautado pelos valores divinos. Então,
quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo tem que focar a sua vida pelo prisma do reino de Deus. Deus tem uma vontade para todas as áreas da nossa vida. Queridos, nós precisamos entender isto. Nós precisamos entender isto. A pessoa mais interessada em nos ver bem em todas as áreas da nossa vida é o Senhor Jesus. Então, existem princípios divinos a serem aplicados em todas as facetas da nossa vida. E quando nós aplicamos esses princípios, muitas vezes nós temos que deixar algo interessante, deixar algo que nós gostamos, são interesses egoístas e aparentemente seguros, mas nós precisamos abandoná-los, deixá-los, para que nós realmente sejamos participantes ativos do reino de Deus. Aqueles que querem participar ativamente do reino de Deus precisam ter uma caminhada dinâmica com Cristo, dia após dia. Uma caminhada onde nós não o abandonamos e nem somos abandonados por Ele. Uma caminhada onde realmente nós aprendemos. Tem um livro do pastor Hernandes Dias Lopes que o título é o seguinte: Com Jesus na estrada da vida ou na caminhada da vida. Um livro magnífico. Pastor Hernandes Dias Lopes, que nos expressa princípios, como viver com Jesus em todas as áreas da nossa vida. Qual o propósito de Cristo para a tua vida conjugal, para a tua vida sentimental, para a tua vida profissional, para a tua vida acadêmica? Tem pessoas que têm medo de aplicar esses princípios do reino de Deus em todas as áreas da vida. Como se Deus fosse um carrasco que não quisesse o bem das pessoas. Deus sabe fazer o bem a nós melhor do que nós mesmos. Se nós seguimos os seus princípios, nós não erramos. Façamos algumas considerações relevantes aqui em relação a essa nossa lição de número 3. Primeiro, a parábola do grão de mostarda ensina que é impossível que o reino de Deus não cresça, pois onde ele chega, se consolida. Pode ser um pequeno grão, nós já falamos disso aqui, mas onde o reino de Deus chega, ele cresce. Que o reino de Deus cresça na sua vida, que ele se consolide a cada dia na minha e na tua vida. O reino de Deus cresce, cresce. Segundo, no reino, o que é pequeno gera resultados grandiosos. O reino de Deus é um paradoxo, né, gente? O reino de Deus é um paradoxo. No reino de Deus, quem está forte está fraco, quem está fraco está forte. Paulo falou, quando eu penso que estou forte, estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, estou forte. No reino de Deus, quem tem fraquezas oportuniza uma ação direta e um aperfeiçoamento do poder de Deus. Paulo falou, o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na minha fraqueza. No reino de Deus, quem quer ganhar tem que perder. E quem ganha, perde. Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. No reino de Deus, quem quer servir, quem quer ser servido, tem que servir. No reino de Deus, quem quer ser grande, tem que se fazer o menor. O reino de Deus é completo de paradoxos. Uma coisa é certa, no reino de Deus, o que é pequeno gera resultados grandiosos. Terceira consideração, na parábola proposta nesta lição, Jesus continua mostrando aos seus ouvintes o que é o reino de Deus. Assim como na parábola do semeador, ele continua mostrando que o reino de Deus é semelhante a essa semeadura. É uma semente, é esta mensagem do reino que frutifica e que gera grandes coisas. Quarta e última consideração. Ao dizer, a quem assemelharemos o reino de Deus? Jesus quer que todos compreendam da forma mais simples a grandeza do reino de Deus. Jesus diz, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Aí Jesus começa daquilo que era uma cultura local do seu tempo, a agricultura. Jesus fala, nós vamos assemelhar o reino de Deus a uma semente de mostarda. A proposta de Jesus é que as pessoas entendam de forma simples a profundidade do reino de Deus. Porque quando nós entendermos de forma simples a profundidade do reino de Deus, isso quer dizer que nós estamos nos aprofundando no reino e que o reino se aprofundará na nossa vida, gerando resultados magníficos e grandiosos para a glória do nome de Jesus. Meus queridos,
chegamos ao final da nossa terceira aula. Esta é a minha, a sua, a nossa Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Na semana que vem, nós estudaremos na lição de número 4 sobre perseverando na fé. E vamos estudar sobre a parábola do juiz iníquo. Esteja conosco, eu te espero aqui na Academia de Pregadores para mais uma aula da nossa magnífica Escola Bíblica Dominical. Receba um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus, e até a semana que vem. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.